Boa noite, meus irmãos. Saudamos a igreja. Que a paz de Cristo esteja em nós e ela esteja sobre nós. Amém? Glória a Deus. Se houver alguém nos visitando, que seja bem-vindo, bem-vinda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nessa época do ano, há muita gente fora, viajando. E às vezes há pessoas que estão passando aqui por nós. Nós os saudamos se houver alguém entre nós. Me pediram para dar um aviso sobre o culto de passagem de ano. Então nós vamos ter, é nosso costume, fazermos um culto. Só que o culto vai ser às 8 horas e não à meia-noite, como alguns pensam, não é? Então nós vamos ter um culto das 8 às 10 aproximadamente. Depois nós vamos ter o jantar. As irmãs vão servir as crianças primeiro, depois nós vamos jantar ou ceiar. E à meia-noite, ao invés de estarmos comendo, conversando, nós estaremos reunidos aqui para orar. Então tem sido o nosso costume estarmos orando no momento da passagem do ano. Não existe nada de místico nisso. O seu relógio vai continuar funcionando, o tempo vai continuar passando, não é? Faz algum sentido os propósitos que você firma com Deus em teu coração. É isso o que faz sentido na passagem de ano. Fazermos uma retrospectiva de tudo o que precisamos agradecer a Deus, tudo o que precisamos mudar em nossas vidas, então apresentarmos isso diante de Deus. É um momento muito adequado para isso. Então nós não temos nenhuma liturgia especial para isso. Sabemos que pessoas atravessam a madrugada festejando, bebendo, comendo, brigando e tudo mais que as pessoas fazem. Mas não é o nosso costume. Então, depois da oração, nós iremos para os nossos lares e dormiremos. Amém? Aliás, porque a Bíblia diz que nós não somos da noite, nós somos do dia. E a Bíblia diz por que nós não somos da noite. Porque é na noite que as pessoas pecam, se embriagam e fazem todas as demais coisas que vocês sabem. Então, nós vamos terminar aqui no culto de passagem, orando, entregando aquele momento a Deus e vamos embora. Amém? Então é isso. Nós vamos à reflexão desta noite na Palavra de Deus, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 6. Eu esqueci um item do aviso que me pediram para dar, a respeito da alimentação. Então, nós cremos que esse é um momento da família de Deus, da igreja estar reunida. Então, aquilo que você ia comer na sua casa, que você ia fazer, faça e traga para a igreja, tá? Aí nós compartilhamos a ceia que íamos ter em casa, compartilhamos com os irmãos aqui na igreja, tá? Então você pode trazer um refrigerante e a ceia que o prato que você iria fazer na sua casa, você traga e todos nós cearemos juntos.
Amém? Glória a Deus. O texto para a meditação desta noite está em Mateus, no capítulo 6. Capítulo 6 de Mateus está naquele glorioso sermão da montanha. E nós vamos ler um trecho que trata sobre a oração. Então nós vamos ler do versículo 5 até ao versículo 13. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amado Pai, nosso Deus, esta é a oração que Jesus nos ensinou. Ele nos disse que orássemos assim. Então, Senhor, compreendemos que aqui há muito mais ensinos do que nós suspeitávamos que havia. Deus, eu te peço, em nome de teu Filho Jesus, que tu faças desta igreja uma comunidade em oração, que o teu Espírito Santo nos ensine os caminhos e os mistérios da verdadeira oração. Senhor, ilumina a tua palavra nesta hora. Traga-nos pelo teu Espírito Santo, pela tua misericórdia, uma revelação fresca da tua palavra, e que possamos findar este ano movidos pelo espírito de oração, e possamos entrar o próximo ano desta mesma maneira, cultivando intimidade contigo por meio da oração. É o que te pedimos no nome de teu Filho Jesus. Amém.
O título desta meditação desta noite é As Petições do Pai Nosso. E impressionou muito aos primeiros discípulos a vida de oração de Jesus, muito mais até que os milagres, os sinais e as maravilhas. Mas os discípulos parecem ter notado que havia uma conexão espiritual entre a vida de oração de Jesus e as coisas que o Espírito Santo operava através do ministério de Jesus. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que a Bíblia foi um livro escrito em oração. E nós não podemos fazer outra coisa ao lermos a Bíblia senão orarmos. Deus nos move a esta relação sobrenatural com Ele, através da oração. Na nossa sala de oração tem um quadro com uma frase que eu aprecio muito. Eu muitas vezes que entro na sala de oração, eu releio todos aqueles versículos, aquelas frases que nós selecionamos na cultura evangélica através dos séculos e colocamos lá na sala de oração para nos motivar, para nos mover à oração. Então, Alexander Torrey, ele dizia, a oração é a chave que abre os depósitos da infinita graça e poder de Deus. E ele diz, tudo o que Deus é e tudo o que Deus tem está à disposição daquele que ora. Amém? É impressionante isso. Aquilo que Deus é e aquilo que Deus tem está à tua disposição quando você ora. Então, a orientação que Jesus está dando aqui no capítulo 6 de Mateus é de fundamental importância para nós. Não é uma questão de espiritualidade, é uma questão de sobrevivência nossa como seres espirituais num mundo tão perdido como é o mundo onde estamos vivendo. Felipe Melanchthon, que foi discípulo de Martinho Lutero e foi também um grande teólogo, ele dizia que tribulação e perplexidade me compelem a orar, e oração afugenta tribulação e perplexidade. Então, meus irmãos, se você quer afugentar essas coisas da sua vida, tenha uma vida regular de oração. Uma outra frase que nós temos lá na sala de oração, que é uma frase muito sábia, tirada de um livro de Martin David Lloyd Jones, é a seguinte: ele disse que a oração é a mais sublime atividade da alma humana, mas também é o mais profundo teste a que pode ser submetida a nossa condição espiritual quanto à sua autenticidade. Então, durante a nossa oração, é como se Deus estivesse olhando para dentro de nós, fazendo uma leitura das nossas motivações mais íntimas. Foi por isso que Thomas Merton dizia que nós somos aquilo que
nós oramos. Ele dizia que como o homem é, assim ele ora. É pelo modo de falarmos a Deus que nós nos fazemos aquilo que somos. Então, a oração é extremamente importante na vida dos filhos de Deus. Eu estou fazendo todo esse preâmbulo e depois nós vamos entrar no ensino de Jesus. Um grande homem de Deus que teve seu ministério na Inglaterra, naquela região de Canterbury, que foi Santo Anselmo, ele tinha uma busca muito profunda de Deus. E certa vez ele fez uma oração. E ele dizia: ó Senhor meu Deus, ensina agora ao meu coração onde e como procurar-te, onde e como encontrar-te. Eu comprei alguns livros desse homem de Deus e, pelo visto, Deus respondeu à oração que ele fez. E que não é uma coisa fácil nos nossos dias alcançarmos a presença de Deus, porque nós vivemos em um mundo que é totalmente contrário a Deus. O mundo é totalmente avesso a Deus. Dizem os neurobiologistas que nós temos no nosso hemisfério cerebral uma espécie de um receptor transmissor para as coisas espirituais. Isto é, uma dádiva divina que nos foi dada na nossa anatomia, exatamente para que pudéssemos contactar a Deus. Uma espécie de uma ponte para cruzarmos este abismo que nos impossibilita de tocar a Deus e de receber respostas às nossas orações. Então, dizem os neuroanatomistas que o lobo temporal direito do nosso cérebro tem esta função. Então, é um receptor de informações espirituais e um transmissor que nós usamos através da oração. Então, trata-se de conhecimento não sensorial, conhecimento espiritual. Por exemplo, a intuição. Como que se explica a intuição? Se explica porque ela tem um substrato neurofisiológico. À medida em que a ciência avança, cada vez mais acredita-se que certas coisas que nós acreditávamos que eram puramente espirituais, que elas têm uma base anatômica e fisiológica também, até mesmo a própria consciência. Foi assim que um pesquisador americano chamado Arthur Mandel, ele diz que o reino dos céus pode ser encontrado no lobo temporal direito. Estou apenas passando para vocês estas informações, não é?
Por que razão, então, agora voltando à dificuldade dos nossos dias? Por que razão as pessoas não estão usando as suas características anatômicas e fisiológicas que foram dadas por Deus? Porque cada órgão que está funcionando no seu corpo é uma dádiva divina para determinadas funções. Você não agradece a Deus porque todas as funções estão funcionando bem. Quando alguma coisa parar de funcionar, certamente você vai pedir a Deus que te ajude. Agora, devo dizer a vocês, então, que há alguma coisa muito errada com a raça humana no que se refere a buscar a Deus. Porque se, como querem os pesquisadores, existe até uma base anatômica para isso, então por que razão não se usa? Por que razão não se ora? Por que razão não se busca a face do Deus Todo-Poderoso? Então eu vou dar uma razão para vocês. A nossa civilização escolheu ser dirigida pelo lobo temporal esquerdo e não pelo direito. A maioria esmagadora dos seres humanos é predominantemente dirigida pelo hemisfério cerebral esquerdo. Há poucas pessoas que são dirigidas pelo lado direito. Então, o lado direito é menos analítico, é mais intuitivo. Ele é menos lógico, ele é mais sensível, não é? E, portanto, nele está este receptor das coisas espirituais. Então, esse pesquisador escreveu um livro chamado Rumo à Psicobiologia da Transcendência. Não foi publicado em português, mas ele trata deste assunto relacionando as bases neurofisiológicas à experiência transcendental com Deus. Então, parece que o processo da queda e o predomínio do pecado na vida do homem foi bloqueando esse lado direito do cérebro, onde nós seríamos, então, se essas pesquisas estiverem corretas, seríamos, então, mais sensíveis à voz de Deus e à experiência com Deus. Estava lendo uma frase de um homem de Deus, que ele, nos seus momentos finais de sua vida, ele fez a seguinte declaração: como eu gostaria de ter orado mais, mesmo que com isso eu tivesse trabalhado menos. E do fundo do meu coração, como eu gostaria de ter orado melhor. Esse homem estava nos seus últimos momentos de vida e trazendo e comunicando esta atitude de arrependimento por não ter usado melhor o seu tempo para oração. Mesmo que a pessoa tenha uma escassez de tempo por causa de seu trabalho, nós podemos orar em todo o tempo, porque a oração não é um discurso, a oração é um estilo de vida,
é uma vida com Deus. Se a oração fosse um mero discurso religioso, a Bíblia não nos diria: orai sem cessar. Então, há algo que nós precisamos aprender sobre oração fora do espaço restrito da religiosidade. Nós precisamos fazer da oração o nosso estilo de vida. Pode existir oração até mesmo no silêncio. Como disse John Bunyan, ele dizia que ao orar é melhor ter um coração sem palavras que palavras sem coração. Ele estava dizendo que ficar calado diante de Deus é melhor oração do que usar, como Jesus disse aqui, de vãs repetições. E Jesus, então, neste capítulo 6, está dando uma verdadeira aula de teologia e oração. E ele diz, então, quando vocês orarem, vocês orem assim. E primeiramente nós encontramos uma invocação. Pai nosso que estás nos céus. Isso aqui é o ato inicial. Vamos lembrar nesta invocação que Deus falou através do profeta Joel: e há de ser que todo aquele que me invocar será salvo. Amém? Então, o Pai Nosso começa com uma invocação. A primeira palavra da oração é Pai. Pai é o nome cristão de Deus. Os judeus não chamavam a Deus de Pai. Os muçulmanos não chamam Deus de Pai. Os budistas não chamam a Deus de Pai. Mas os cristãos chamam a Deus de Pai. Amém? Aleluia. Seguindo esta invocação, aparecem 7 petições. E nesta noite nós vamos abordar as 3 primeiras petições. E daí no primeiro culto de 2020, que será o culto de quinta-feira, fechamos este assunto tratando das 4 demais petições. Essas primeiras 3 petições da oração do Pai Nosso dizem respeito a Deus, não a nós. Mas dizem respeito a Deus e a sua honra, a sua glória, a sua majestade. 3 é um número divino, é o número da Trindade. Então, essas 3 primeiras petições estão restritas àquilo que concerne a glória do Deus Todo-Poderoso. As 4 demais petições referem-se a nós mesmos. 4 é o número da terra. É o número de tudo aquilo que é humano. 3 mais 4, nós temos o número 7. É o número da perfeição divina. É o número dos insondáveis caminhos do Deus eterno. Então, jamais podemos começar a orar, segundo o ensinamento de Jesus,
Jamais podemos começar pensando em nós mesmos, por maior que seja a nossa necessidade, por maior que seja a aflição pela qual nós estamos passando, nós temos que iniciar a nossa oração com tudo aquilo que diz respeito à glória de Deus. Amém? Então colocamos a Deus em primeiro lugar. Se buscarmos a nós mesmos em primeiro lugar, perdemos a Deus e perdemos a nós mesmos. Mas se buscarmos a Deus e a sua glória em primeiro lugar, encontramos a Deus e encontramos-nos a nós mesmos. E o resultado deste encontro é aquilo que nós chamamos de paz. Amém? Então, queridos irmãos, nós precisamos, baseado nesta oração, sermos apaixonados pela glória de Deus, antes de buscarmos a satisfação das nossas necessidades humanas, porque as nossas necessidades são passageiras e a glória do Senhor é eterna. A glória do Senhor enche este universo. Ela um dia encherá esta terra. Então, bem faz aquele que busca em primeiro lugar ao reino dos céus e a sua justiça, sabendo que, como Jesus ensinou, todas as demais coisas de que necessitamos nos serão acrescentadas. Amém? Aleluia. Porque a glória, a honra, a majestade de Deus tem que vir em primeiro lugar. Porque Deus tem o desejo de se auto-revelar, mesmo a nós pecadores. Deus quer especialmente revelar a sua glória. Quando a Bíblia se refere à glória de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a Bíblia está se referindo de que Deus deu visibilidade à sua presença e à sua santidade. Porque Deus é Espírito, e como Espírito, Deus é invisível. Por isso que o primeiro dos 10 mandamentos tem a ver com o problema da idolatria, do homem adorar aquilo que é visível. A palavra idolatria vem da união de 2 palavras gregas, eidos mais latreia. Eidos, aquilo que é visível, latreia, culto. Então, eidolatreia, o culto daquilo que é visível. Como pode o homem se prostrar para adorar uma criatura? Então, Deus vetou esta possibilidade na vida dos seus filhos. Mas mesmo no Antigo Testamento, em que a palavra de Deus não havia ainda tomado a forma humana, Deus se fez visível em algumas ocasiões. Por exemplo, a Shekinah, o resplendor da glória de Deus, veio sobre o tabernáculo, veio posteriormente sobre o templo de Salomão. E de tal maneira a glória de Deus encheu o templo, e que os sacerdotes não podiam ministrar. Esta palavra glória em hebraico é a palavra kabod. E esta palavra, ela dá uma ideia como se algo espiritual pudesse ser materializado e até pesado.
Por exemplo, a glória do ouro poderia ser pesada. Então, esta palavra hebraica tem a ideia da materialização, de forma que Deus estava se revelando, tornando-se visível no Monte Sinai, por exemplo, através de sons, o sonido da trombeta. A glória de Deus apareceu naquele lugar. No Novo Testamento nós temos a palavra grega doxa, para o resplendor da glória de Deus. Estas palavras só existem para representar o que Deus deseja fazer. Deus deseja se revelar àqueles que o amam, àqueles que o buscam. E tudo isso tem a ver, então, com a oração. Nós devemos nos apaixonar por esta ideia de que a glória de Deus se manifeste. Esses dias uma frase ocupou a minha mente muitas vezes, e eu estava lembrando que os homens, os líderes das nações, como o presidente dos Estados Unidos, ele se elegeu com o slogan de fazer a América grande novamente. E esta frase me pegou com um sentido espiritual. Meus irmãos, a igreja tem apequenado aquele cujos céus dos céus não podem conter. E cabe aos filhos de Deus, à igreja de Deus, revelar ao mundo um Deus grandioso novamente. Nós precisamos começar o ano que vem com este propósito em mente. Como podemos viver, o que podemos fazer para transmitirmos a este mundo uma visão da glória de Deus. Quantos estão comigo nisso, meus irmãos? Nós precisamos. O povo de Deus tem revelado um Deus pequeno, às vezes um Deus mesquinho. E você perguntaria, mas como, pastor? Através do testemunho que dão. Estão revelando o tipo de Deus que eles estão servindo. Então, meus irmãos, a primeira das petições do Pai Nosso, depois da invocação, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado quer dizer reverenciado, considerado santo, declarado santo. Isso quer dizer separado de tudo que tem o teor do pecado. Capítulo 6 de Isaías, o profeta Isaías teve uma visão da glória de Deus, e os serafins ministravam diante do trono do Altíssimo, dizendo: Santo, Santo, Santo é Yahvé Sabaoth, toda a terra está cheia da sua glória. Então Deus é santo. E aqui Jesus, como bom judeu que ele era, ele não pronuncia o nome de Deus. Ele usa teu nome. Um judeu religioso jamais pronunciará o nome de Deus. Tanto é que o nome perdeu-se a pronúncia, de tanto que não pronunciaram de geração para geração. Hoje ninguém mais sabe como é que se pronuncia o nome de Deus, o tetragrama sagrado.
Então, os judeus usam a expressão Hashem, nome em hebraico. Tem a expressão muito comum, Baruch Hashem Adonai, bendito seja o nome do Senhor. Então, um judeu vai dizer, Hashem te abençoe. Quer dizer, o nome te abençoe. Mas o nome contém todos os nomes de Deus, tal como ele se revelou aos judeus no Antigo Testamento. Por exemplo, ele se revelou como Elohim na criação. Elohim dá a ideia de poder, muitas vezes abreviado por simplesmente El Elyon, o Deus eterno, El Shaddai, o Deus poderoso e mais do que suficiente. Deus se revelou a Moisés, quando Moisés pergunta o nome de Deus, ele diz, eu sou aquele que é autoexistente, eu sou o que sou. É a palavra Yahvé. Quando nós encontramos nas nossas Bíblias a palavra Jeová, é uma corruptela da palavra Yahvé. Não é a palavra correta. E aí, da maneira como Deus foi se revelando de acordo com as necessidades de Israel, Deus se revelou como Yahvé Jiré a Abraão, o Deus que proverá para si um cordeiro. Deus se revelou a Gideão como Yahvé Shalom, o Senhor que é paz. Ele se revelou como Yahvé Raá, o Senhor que é o nosso pastor, como Yahvé Roi, o Senhor que nos cura, e Yahvé Tsekenu, o Senhor nossa justiça. Se revelou a Ezequiel como Yahvé Samá, o Senhor que está presente. Então, tudo isso está na oração de Jesus. Santificado seja o teu nome. Quando nós assim oramos, estamos nos abrindo para que todas estas revelações divinas, tal como necessitamos, se cumpra na nossa vida, e então nós o adoramos. Jesus disse em sua oração sumo sacerdotal, em João capítulo 17, versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste neste mundo. Jesus manifestou o nome de Deus. Queridos irmãos, amada igreja, nós precisamos trazer em oração arrependimento diante de Deus, pela forma alarmantemente desrespeitosa como se usa o nome de Deus nos nossos dias. Da maneira como os homens se esquivam da verdade e às vezes responsabilizam incautamente o próprio Deus. Nós precisamos desejar ardentemente que Deus manifeste a sua honra, a sua glória, a sua santidade no nosso meio. Amém, irmãos? Precisamos receber do Espírito Santo a capacidade de sentirmos aquela reverência
aquele temor santo de Deus na nossa vida. Aleluia. Será que é o nosso desejo que a glória de Deus se manifeste? O autor de Hebreus diz assim: aproximemo-nos de Deus com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amada igreja, muito do que os crentes fazem e falam de Deus nos dias de hoje, muitas vezes não passa de mera tagarelice espiritual. A maneira como as pessoas às vezes ouvem e falam de Deus não condiz com a maneira como elas vivem. Sem perceberem o risco que correm, elas estão contradizendo o Espírito Santo de Deus e as Escrituras sagradas. Quando o maior desejo do nosso coração deveria ser que o mundo se prostre diante de Deus, em adoração e reverência, em honra e ações de graças àquele que vive para sempre, ao Eterno, ao Altíssimo. Portanto, santificado seja o teu nome. E aí passamos à segunda petição: venha o teu reino. Por que Jesus nos ensinou a orar assim? Porque existe, dominando os homens na terra, um outro reino, que não é o reino de Deus. Há um outro Deus que não é o Deus da Bíblia, que o apóstolo Paulo chamou em 1 Coríntios de o Deus deste século. Um Deus que reina no meio das trevas, um Deus que reina no meio do mal, que faz oposição a Deus e aos filhos de Deus nesta terra, a ponto tal que tem chegado na nossa nação, que se você desejar levar uma vida piedosa, vai sofrer zombaria, vai sofrer perseguições. Isto porque há um reino de injustiça e iniquidade, o reino das trevas. Este reino sempre vai lutar contra a honra do Senhor, contra a glória do Senhor. Este reino sempre vai fazer pouco da santidade de Deus e dos seus filhos. Por isso, quando o ministério de João Batista começou, ele disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3:2. Quando Jesus começa, Mateus 4:17, Jesus começa assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Os homens estavam familiarizados, como estão até hoje, com o reino das trevas, com o reino de Satanás. No entanto, atravessando todo o Antigo Testamento, nós encontramos promessas e profecias concernentes ao reino vindouro de Deus.
E quando Jesus vem, antecipado pelo profeta João Batista, esta revelação está chegando. O reino de Deus, o reino dos céus. E essas duas expressões são sinônimas. Então este reino está próximo. Amada igreja, há 3 maneiras distintas de nós encararmos este reino. A primeira delas, quando Jesus veio, o reino veio. Amém? Então, de certa forma, o reino já veio. Porque onde está o rei, aí está o reino. Amém? Reino, esta palavra grega basileia, quer dizer toda a extensão do domínio de um determinado rei. Então, o reino de Deus já veio. Onde que ele está agora? Esta é uma segunda maneira de encararmos o reino. O reino está na igreja, porque ele está nos nossos corações. Ele não está ainda no Brasil, ele não está ainda nas nações da terra. Ainda que você viaja para Jerusalém e você veja todos aqueles lugares santos relacionados com a palavra de Deus, mas um reino de pecados ainda domina sobre as nações desta terra. Mas nós, como filhos de Deus, precisamos manifestar neste mundo da forma mais densa que nos for possível, pela graça de Deus. Devemos manifestar o reino de Deus, manifestar a glória de Deus. Amém? Porque o reino já está aqui em nós. Aleluia. Eu estava lendo sobre a história do avivamento do país de Gales, em que muitos ingleses e pessoas do mundo inteirinho viajaram para o país de Gales para saber o que estava acontecendo ali, porque o país parou, as boates fecharam, os bares fecharam, os campos de futebol fecharam, ninguém queria saber dessas coisas, todo mundo queria ouvir de Jesus, todo mundo queria ir para as igrejas, e as igrejas estavam lotadas, ficavam o dia inteirinho lotadas, saía um grupo, entrava outro, o Espírito de Deus tomou as rédeas e o governo daquele país. Então um jornalista de Londres viajou para lá, e chegando lá, ele queria saber onde estava o avivamento. E como ele não sabia o endereço, ele perguntou ao guarda de trânsito: onde está o avivamento? E o guarda de trânsito respondeu a ele: está aqui. Estava no coração dos crentes. Então o reino chegou para os nossos corações. Amém? E a terceira forma de olharmos para o reino é que ele será estabelecido sobre a face da terra na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? A igreja precisa falar mais sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Eu, quando me converti há 40 anos atrás, eu tinha a impressão, meus irmãos, que antes do ano 2000, Jesus voltaria. E nós já estamos aqui à beira do ano 2020. Eu muitas vezes estive orando
e sobre o assunto. E eu não falo sobre esse assunto de púlpito, porque a Bíblia é clara sobre isso. Diz que o dia e a hora só Deus sabe. Ninguém, nem os anjos do céu sabem o dia e a hora da segunda vinda de Jesus. Então todos aqueles pastores e líderes que marcaram um dia para isso se decepcionaram. Eu me lembro quando morava em São Paulo, uma igreja fez um grande movimento e tinha carros com alto-falante pelas ruas. Eles haviam marcado uma determinada data e aquela data chegou e passou. Mas, meus irmãos, tão certo como vive o Senhor, é que Jesus voltará. E nós sabemos que quando Ele voltar, Ele estabelecerá o seu reino aqui na terra. Amém? Mas primeiramente Ele precisa chegar aos corações. A Bíblia diz: convertei-vos e crede no Evangelho. Esta declaração, esta petição, Senhor, venha o teu reino, é uma oração missionária. Porque de que maneira o reino de Deus vem hoje? Ele vem quando entra a salvação no coração dos perdidos. É assim que o reino de Deus cresce. Por exemplo, o reino de Deus precisa crescer na vida destas centenas de pessoas que precisam vir e assentar aqui e ouvir o Evangelho, e que precisam ir às igrejas desta cidade, e que precisam ouvir o Evangelho, e que precisam ser desamarradas dos poderes das trevas, das correntes espirituais que as mantêm presas, e essas pessoas precisam se converter. Amém. E aqui vamos à terceira petição dessa primeira secção da oração do Pai Nosso. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Amada igreja, esta petição é a consequência lógica da segunda petição. Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, somente se o reino vier àquele coração. Porque uma pessoa não convertida, ela vai fazer a vontade da carne, ela vai fazer a vontade de seu senhor, que é o diabo. Ela é incapaz por natureza. E na introdução desta mensagem, citamos até um fato de descoberta científica, que a área que poderia facultar uma sensibilidade maior ao espiritual está normalmente bloqueada no ser humano, em condições normais. Então há necessidade de uma graça enorme para que um pecador possa ser levado ao arrependimento. Então, para que esta terceira petição, que a vontade de Deus faça-se aqui, num mundo dominado pela vontade perversa de Satanás. Então, o reino de Deus, com o poder do Espírito Santo, precisa vir antes. Amém, igreja? E para que o reino de Deus venha, o nome do Altíssimo tem que ser santificado. Amém? E desta forma, a segunda petição é a consequência lógica da primeira
petição. Amém? Aleluia. Então, quando o reino de Deus vem no coração do pecador, esta terceira petição começa a acontecer. Meus irmãos, antes de nos convertermos, não estamos nem um pouco preocupados com a vontade de Deus. Nós não entendemos esta linguagem. Eu me lembro, muitos anos atrás, quando eu me converti, e eu voltei para casa convertido, e eu falava sobre isso, sobre a vontade de Deus. As pessoas na minha casa não entendiam. Eles chegaram a uma conclusão de que eu havia perdido o juízo. E daí arquitetaram um plano diabólico de me internarem num hospital psiquiátrico, porque estava além da capacidade deles, inclusive do pastor Nê, que hoje é pastor, entender que alguém na terra pudesse se preocupar em fazer a vontade de Deus. Mas uma vez que eu havia me convertido, era tudo o que eu queria, era fazer a vontade de meu Pai, de meu Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, estas petições dessa primeira parte da oração do Pai Nosso, elas têm uma repercussão missionária, porque na medida em que Deus, o nome do Altíssimo é santificado, na medida em que o reino vem com o poder do Espírito Santo, vidas se arrependem, vidas se convertem, a vontade de Deus começa a se manifestar na terra. Amém? Primeiramente nos corações, depois nas famílias, na igreja. E o mundo começa a ser impactado. Amém? Aleluia. O salmista, no Salmo 34, ele convida a todos a se unirem a ele no engrandecimento de Deus. Nós vemos nos Salmos da Bíblia uma cultura do reino de Deus que veio passando pelo Antigo Testamento, entrou no Novo Testamento, e esta cultura do reino de Deus tem que ser vivida pela igreja. O salmista está dizendo: venham, vamos engrandecer a Deus juntos. Usando a comparação que usei, vamos juntos tornar Deus grande, grandioso, glorioso novamente. Vamos fazer isso juntos. Esse é um excelente voto para nós fazermos como igreja neste final de ano e na entrada do ano que vem. Irmãos, num mundo evangélico que está miseravelmente apequenando a visão de Deus, vamos nos concertar entre nós a fazermos grande o nome do Altíssimo. Amém? Queria chamar o Ministério de Louvor aqui para nos dirigir num cântico. Vamos cantar o Salmo 34. E na medida em que cantamos estas palavras, vamos estar ligando a nossa alma com um voto de nos humilharmos diante de Deus, de diminuirmos por meio do arrependimento e do quebrantamento, para que Deus se revele tal como Ele é,
um Deus grandioso, um Deus soberano, um Deus santo no nosso meio. Amém? Aleluia. O salmista diz no Salmo 34, em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará